Olá, eu vou aproveitar o tutorial para falar a respeito de um objeto chamado armatures. Ele é um objeto que vai nos permitir fazer aqui simulações de animação de personagens, de objetos tridimensionais e podemos utilizar para outras finalidades aqui junto à área. Trabalhar com armatures exige uma certa complexidade de entendimento. Eu não vou me aprofundar muito nos armatures, eu vou apenas apresentar o que é o objeto, o que é que ele pode fazer. E a partir daí vocês podem pesquisar junto à internet outros tutoriais bem mais avançados e se aprimorarem aí com o uso desse recurso. Vamos então iniciar o nosso entendimento aqui dos armatures. Inicialmente eu vou tirar esse cubo da área clicando na tecla X, Delete, e vou adicionar uma mesh do tipo cilindro. Com o cilindro aqui nós vamos mudar nossa visão para o modo frente e vamos mudar também para um modo ortográfico. Temos já o cilindro, que vai ser o corpo do nosso boneco. Eu vou usar a tecla SZ. Eu vou usar poucos elementos para poder facilitar aqui o entendimento e devido ao tempo do tutorial também, tá? Vamos criar aqui um outro cilindro, Shift A, uma mesh cilíndrica. Vamos trazer esse cilindro aqui para cima. E vamos aproveitar o eixo Y que está apontando em nossa direção e vamos usar uma rotação RY90. Vamos diminuir esse cilindro com S e vamos colocar esse cilindro bem aqui para baixo, dando um SX. Vamos trazê-lo para essa posição. Vamos fazer uma cópia dele, Shift D. Trazer a cópia para cá pelo eixo X e temos aqui como se fosse um tronco, um braço na direita e um braço na esquerda. Aqui onde eu tenho o cursor eu vou adicionar o último objeto, Shift A, vou usar uma mesh monkey, vou dar um S de escala, temos aqui a cabeça daquele macaquinho que é a Suzane e faz de conta que isso aqui é um corpo, bem rápido aqui só para a gente entender o nosso objeto armatures. Vamos só dar uma suavização na malha do Monkey, clicando na lateral esquerda, na guia Tools, dessa opção Smooth. A gente suaviza. Para melhorar mais ainda, nós vamos aplicar um modificador, vindo aqui na barra direita, ADD Modifier, Subdivision Surface. Aplicando, nós temos aí já os objetos para o nosso entendimento. Para adicionarmos um objeto armatures, nós temos como utilizar o ponto em que se encontra o cursor 3D. Shift A e temos aqui os objetos armatures. Temos um single bone. Selecionando, esse objeto ele já foi adicionado. Só que ele foi adicionado bem dentro onde se encontra aqui o cilindro. Se eu clicar a tecla Z e entrando na visão wireframe aproximando, vocês vão ver que o osso está aqui, bem no meio. Apenas para facilitar a nossa visão, vamos voltar a visão para o modo sólido. Nós vamos utilizar, já que adicionamos o osso, os ícones que irão aparecer na barra de propriedades quando nós adicionamos esse elemento. Vocês vão ver que eu tenho um ícone em forma de um personagem, de braços abertos, como se fosse aquele personagem de Leonardo da Vinci. Nós temos aqui um ossinho e temos um ossinho com a corrente, significa que são os atributos constraints aplicados aos ossos. Nós vamos usar esse primeiro ícone aqui, que é o personagem de braços abertos. Clicando nele, nós temos algumas guias que vão representar esse osso. Entre elas, vocês podem observar que nós temos aqui essa opção chamada Display. E nós temos como selecionar o X-Ray, que vai nos permitir ver o osso. Se eu aproximar, vocês vão ver que o osso aqui já aparece mesmo no modo objeto. Ou seja, é uma visão raio-x, a gente tem como ver esse osso por dentro. Esse osso aqui, na Object Mode, ele pode sofrer algumas transformações pelos nossos manipuladores normais. Exemplo, deslocamento com a tecla G, pode usar a rotação com a tecla R, pode usar o S de escala com a tecla S. Lembrando a vocês também que eu posso utilizar esses manipuladores, posso usar o de rotação, se eu quiser, tá vendo? E posso usar também o de escalonamento, se eu quiser.
E vamos então fazer uma animação básica como essa que vocês viram aí na entrada do tutorial, utilizando essas articulações. Para eu poder usar a edição do osso, eu preciso entrar no modo Edit Mode. Então, com o osso selecionado, eu vou dar só um S de escala para aumentar o tamanho dele, deixá-lo numa proporção, vou usar aqui a transformação de deslocamento, vou dar um S para aumentar um pouquinho mais. Eu tenho um osso aqui grande bem na área. Esse osso está tomando esse corpo maior que vocês estão vendo aqui. Para eu poder adicionar novos ossos, eu vou fazer o seguinte: com esse osso selecionado, eu vou entrar no modo Edit Mode. No modo Edit Mode, o osso vai se dividir em 3 partes. A parte de cima, que é a cabeça. Se eu selecionar essa parte do meio, eu seleciono o osso por um todo. Se eu selecionar a parte de baixo, eu seleciono a base do osso. Selecionando a parte de cima, se eu der o R de rotação, eu faço a rotação pela cabeça do osso. Se eu selecionar o meio, eu faço a rotação pelo centro do osso. Se eu selecionar a parte de baixo, eu não tenho como fazer a rotação pela base, mas eu faço com a tecla G o deslocamento pela base. Para eu adicionar novos ossos, tendo como origem esse aqui, principal, eu posso clicar nessa parte de cima, com a tecla E de extrusão. Veja que eu crio mais um osso aqui. E esse osso que é criado com a tecla E, ele é um osso que depende do osso anterior. Então, ele tem um grau de parentesco com esse osso. Ou seja, todo movimento que esse osso de baixo fizer, esse de cima fará também. Porém, esse de cima, quando fizer um movimento, independerá desse osso de baixo. Para nós criarmos ossos em separado, vou clicar a tecla A para desativar a seleção, nós podemos fazer o seguinte: nós vamos criar um osso aqui para esse braço que está aqui na direita e vamos criar um osso para esse braço que está aqui na esquerda. Isso pelo nosso ângulo de vista. Pelo ângulo de vista do boneco é diferente, tá? Então nós vamos clicar aqui com o cursor. Veja que eu desloco o cursor 3D para esse ponto. E se eu clicar o Shift A aqui no modo Edit Mode, veja que um osso surge. E esse osso, ele vem bem pequenininho. Já que ele tem a parte de cima selecionada, usar a tecla R para rotacioná-lo. E podemos, com o botão direito, selecionar o corpo dele inteiro. Com isso, a gente pode, por exemplo, dar um S de escala e aumentar o tamanho do osso. Veja que eu tenho aqui a opção de construir um osso independente. Posso fazer uma cópia desse osso? Posso. Posso dar um Shift D. Veja que eu fiz uma cópia do osso. Posso trazer essa cópia para cá, por exemplo. Nesse osso que é cópia aqui, eu posso dar uma rotação dele. Vou dar uma rotação aqui de 180 graus, tendo como base quem? Aquele eixo que está apontando para a gente, que é o eixo Y. Então, se eu fizer aqui o RY 180, eu viro o osso e posso agora, com o seu manipulador pressionado, arrastá-lo para cá. Então, nós temos aqui 4 ossos. E esses ossos, se você selecionar essa opção aqui, Names, na barra de propriedades dos ossos, na opção Display, vejam que os ossos têm nomes. Esse de cima tem ponto .001. O do braço direito aqui, pelo nosso ângulo, tem ponto .002. Do braço esquerdo, 003. E o principal, que foi inicial, Boni. Então, o programa ele vai colocando esses nomes de forma automática. Mas isso não quer dizer que eu não tenha como mudá-lo. Eu posso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso selecionar, por exemplo, o osso principal. Em vez de usar esse ícone, eu vou usar o ícone em forma de um ossinho aqui, clicando nele. Veja que o nome está aqui. Eu posso alterá-lo. Clicando nessa caixinha, eu posso botar, por exemplo, aqui tronco. Veja que o nome do osso aqui foi alterado para o nome tronco. Se eu quiser utilizar aqui esse osso, eu seleciono. Veja que ele está aqui como Boni.002. Se eu quiser alterar com o nome desejado, nesse caso eu vou usar o nome do braço pelo ponto de vista do boneco. Então vai ser o quê? Braço esquerdo. Veja que eu mudei aqui para braço esquerdo. Se eu quiser alterar o nome desse osso de cá, eu posso selecioná-lo com o botão direito. E aqui onde eu tenho um Boni 03, eu posso clicar e botar braço
direito. E se eu quiser, com o osso de cima, eu posso clicar aqui e botar a cabeça. Esses ossos selecionados, se eu clicar a tecla N aqui para abrir o painel de propriedades, vocês vão ver que os itens se encontram. Está aqui, ó, o item é um armature e o nome do osso é o braço direito. Vocês também podem alterar por aqui, se quiserem. Tá certo? Vou clicar o N. Bem, e aí, Luciano, como é que eu faço uma animação básica utilizando essas armaduras ou articulações, que são os ossos simples, para fazer esses objetos interagirem? Bem, se eu tentar dar uma rotação aqui do braço direito no modo Edit Mode, vocês não vão conseguir nada. Se eu voltar para Object Mode e também selecionar o osso, repare que ele vai todo por completo e tem como base quem? Aquele principal que é o tronco. Então como é que eu faço para poder articular, por exemplo, esse cilindro como o braço esquerdo? Nós vamos ter que fazer com que cada objeto desse aqui, malha, esteja compartilhando a sua forma junto ao osso. Então, para fazermos isso, vamos começar primeiramente iniciando esse cilindro aqui do lado direito. Com ele selecionado, nós vamos usar o Shift e selecionar o osso. Com o cursor na área, vamos digitar Ctrl P. E aqui nós temos algumas opções. Nós vamos utilizar essa aqui, denominada With Automatic Weights. Clicamos nela e conseguimos vincular essa malha a esse osso. Vai surgir uma linha tracejada aqui, que significa que esse osso aqui ele é dependente do principal, do tronco. Vamos repetir o processo agora pelo braço direito, tá? Nós vamos selecionar esse cilindro, segurar o Shift e selecionar o osso. Da mesma forma, com o cursor no meio, Ctrl P, With Automatic Weights. Surgiu outra linha tracejada. Vamos agora selecionar o objeto Monkey. Com ele selecionado, Shift pressionado, clicamos no osso, que está perto dele. Ctrl P, With Automatic Weights. E por último, vamos selecionar o cilindro maior e com Shift vamos selecionar o osso principal. Ctrl P, With Automatic Weights. Bem, se selecionarmos aqui a malha, dermos um R na malha, não vamos ter nada. Se selecionarmos o osso, dermos um R no osso, nós vamos agora movimentar a malha por completo. Mas como é que eu faço para articular de forma individual cada osso desse aqui? É preciso que quando eu selecione os ossos, eu venha no modo que vai aparecer aqui embaixo, denominado Pose Mode. Veja que o osso toma um formato azul. Se eu quiser agora rotacionar somente o osso selecionado com o botão direito, eu só movimento esse objeto e essa malha. Existem algumas influências, por eu não ter feito isso de forma correta, que vai movimentar algumas outras partes dos demais objetos ou formas que estiverem próximo ao osso. Isso pode ser controlado aí com um maior aprofundamento de conhecimento aí de uso desse recurso. Eu não vou tratar disso aqui agora, tá? Então repare, eu posso também selecionar esse braço daqui, clicar a tecla R, e posso também selecionar o osso de cima com o botão direito, clicar a tecla R. Posso agora selecionar o osso maior. Quando eu seleciono o osso maior, veja o que é que acontece. Ele só movimenta o osso de cima, que é o que está atrelado a ele. Tá? O de cima, se eu der a rotação, ele se movimenta independente. E aí, Luciano, o que é que eu preciso fazer para criar uma animação básica utilizando esses ossos que eu coloquei aí na área em conjunto com essas formas? Aí é que vai o nosso princípio de uso desse ícone em forma de um ossinho. Veja que eu tenho uma guia aqui chamada Transform, que é a guia de transformações. É nessa guia que nós vamos fazer as movimentações de locação, de rotação e escala do objeto. Exemplo, se eu selecionar o braço direito, eu tenho como fazer locação, tenho como fazer rotação e scale. Eu vou fazer aqui só animação de rotação. Então, por exemplo, eu quero que nesse ponto inicial aqui, eu vou clicar no primeiro frame, aqui na timeline, que esse braço esteja nessa posição.
Então, como eu estou utilizando aqui o eixo Z para movimentar para cima ou para baixo, eu vou utilizar esse slider aqui, que representa a rotação em Z. Veja que se eu aumentar a setinha aqui, ou diminuir a setinha, eu consigo fazer uma animação aí desse osso pela coordenada Z. Então, para eu poder criar uma animação no frame 1, eu posso encostar o cursor nesse slider aqui, clicar o botão direito e insert um single keyframe. Por que single? Porque eu só vou fazer nessa coordenada. Pronto. Veja que está amarelo aqui. Digamos que agora em 40, eu quero que esse braço ele ande para cima. Nessa posição, eu clico botão direito, insert single keyframes. E aqui no frame eu quero que esse braço faça esse movimento aqui pela coordenada para baixo. Botão direito, insert single keyframes. Então, se eu fizer uma animação aqui básica com Alt A ou clicando aqui no player, veja que esse braço ele faz a movimentação do personagem de cima e depois desce. Vamos fazer a animação desse braço daqui. Essa animação, em vez de eu utilizar a coordenada Z, eu posso utilizar, por exemplo, a coordenada X. Se eu pressionar aqui o X e arrastar, eu faço esse movimento para trás ou para frente, tá? Que ele tenha essa posição. Então vamos encostar o cursor, insert single keyframes. E aqui no frame de número 40, eu vou fazer uma movimentação desse braço aqui para frente. Vou dar um insert single keyframes. No frame de número 80, eu vou fazer uma movimentação para trás. Insert single keyframes. Vamos ver como é que está a nossa animação por enquanto? Dando Alt A ou... Vocês vão ver o braço levantando para cima, para baixo. Podemos fazer a animação da cabeça? Podemos. Exemplo, vamos selecionar o osso aqui de cima e vamos utilizar o quê? Por exemplo, se eu usar o X, eu movimento para frente ou para trás. Se eu usar o Y, eu faço para a esquerda ou para a direita. Então vamos fazer a movimentação da cabeça pela esquerda e pela direita. Então nós vamos usar aqui a coordenada Y. Então no ponto 0, nós vamos clicar aqui com o botão Insert Single Keyframes. No frame de 40, nós vamos dar uma movimentação da cabeça para o lado direito da gente, que é a esquerda do boneco, tá? Insert Single Keyframes. E no frame 80, nós vamos agora voltar o boneco para o lado esquerdo da gente, que é o lado direito do boneco. Vamos ver como está a animação? Aí, fiz essa animação que vocês viram aqui, simples, com essas articulações. E eu posso agora também utilizar o tronco. O osso do tronco, eu posso movimentá-lo para que ele venha para frente, para que ele vire de lado, ou que ele vá para a esquerda ou vá para a direita. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, essa rotação aqui do corpo, né? Então eu vou no frame 1, clicar aqui em 0, Insert Single Frames, e aqui no frame 80, ele vai dar só um girozinho assim rapidinho para esse lado de cá, Insert Keyframes. Então nós vamos ter isso aqui, quando o boneco movimentar, o corpo também se movimenta lá dessa forma. Então pessoal, para não explicar, porque isso vai ser muito detalhe para a gente fazer aqui, vocês podem já experimentando usar essas transformações com esses ossos aqui básicos e tentarem ver como é que vocês podem fazer uma animação básica aí de objetos e até de um personagem criado com objetos primitivos aqui na área. Depois de definido aí todas as suas animações que vocês tenham feito aqui na timeline, vocês podem criar o vídeo da animação. Podem colorir aqui as formas, fazer os objetos que vocês quiserem para o efeito e clicando na câmera, nós vamos escolher a dimensão do vídeo aí que a gente queira. Eu uso muito o HD TV 720, como eu sempre digo. E aqui na saída, que é o Hot Party, eu posso dar um nome para o arquivo, clicar nessa caixinha e definir que tipo de arquivo de vídeo eu quero para o meu trabalho aí. Eu uso o AVI JPEG.
Feito esses procedimentos, basta então vir aqui em Animation, clicar e vai haver o processamento da animação criada durante os quadros que eu determinei aqui na timeline. Vou sair daqui e vai acontecer o que vocês viram aí, tanto no início como vão ver aí no final, que é o trabalho realizado aqui com animações básicas em objetos bem simples aqui, que são objetos primitivos, junto com as armaturas. Quero dizer a vocês que essas armaturas elas não estão específicas para isso, elas fazem funcionalidades muito mais complexas, mas apenas para que vocês entendam como funciona esse sistema de animação. E caso vocês tenham interesse de aprender, há uma diversidade de tutoriais aí muito interessantes junto ao canal YouTube, inclusive ensinando a criação de personagens e animações junto ao mesmo. Até o próximo tutorial, forte abraço!